Boa noite, seu tricolor. Quem fala é o Igor. Você quer mais um vídeo para o canal Frupedia? Sejam todos bem-vindos. Então, eu quero falar muito pouco do jogo de ontem, porque eu estou visivelmente chateado com o que eu vi ontem. É, eu até tinha uma curiosidade antes do jogo, né? Porque eu fiquei pensando, o Fluminense vai ter que jogar contra um time, né? Que está na terceira divisão e que acabou de ser rebaixado no estadual. Não é o mesmo time com o Paulo Baier, né? Paulo Baier até que tá fazendo uma boa campanha na Série C, né? Tinha acabado de ganhar um clássico contra o Figueirense. Mas eu tinha na minha cabeça como o Fluminense vai jogar num campo acanhado, com um gramado muito bom, por sinal, tá muito bom, melhor até do que gramados da Série A. Mas como o Fluminense vai se comportar contra um time que teoricamente vai jogar de uma forma defensiva, no qual o Fluminense seria mais troca de passes, sendo que o Fluminense tem uma postura geralmente reativa, né? É um time que dá pra gente contar, né, com os dedos das duas mãos quantos jogos o Fluminense terminou na frente do adversário com a posse de bola. No próprio estadual, contra times inferiores, o Fluminense teve menos posse de bola, né? Tanto percentual como troca de passes, né? O percentual é até alto, né? De acerto de passes, porque os passes do Fluminense são aqueles passes, né? Que o lateral toca pro zagueiro, o zagueiro toca pro volante, que recua pro zagueiro e fica nesse jogo chato pra cacete. E o Fluminense não jogou, né? Ele nem tentou jogar, né? Se a gente for olhar, todo o primeiro tempo teve uma finalização do Iago, que foi numa jogada que ele fez com o Luiz Henrique, que ele saiu de trás correndo, deu passe pro Luiz Henrique. Ele finalizou de longe e uma cabeçada do Fred num escanteio no final do primeiro tempo. O Fluminense não fez absolutamente nada, né? O Criciúma é um time fraco, mas é um time organizado. Organizado como a maioria dos times da Série A desse ano, né? Se for pegar o Fortaleza, o Atlético Goianiense, o próprio Juventude, né? O Ceará, que já fez uma boa campanha no passado, praticamente todos os times da Série A são times mais organizados ou com alguma diferença que mostra alguma diferença de quesito de jogo, né? Perdendo ou ganhando, né? E o Fluminense não tem. O Fluminense é só aquele estilo de jogo, né? Defensivo, jogando no contra-ataque. É um time que é estagnado totalmente em campo, né? Com a sua formação. Os jogadores não se movimentam. E sem contar que os poucos desfalques que o time tem acabam fazendo uma falta absurda no time, né? Não jogou o Nini e não jogou o Caio Paulista. Eu já cansei de falar do como ele é um jogador que é mediano, que vem num potencial, né, de evolução, mas é um jogador mediano, né? Então, como um time que tem Nenê, Fred e outros jogadores que podem desencantar, depende de um jogador que é mediano e tático, né? Tem alguma coisa errada. Não desmerecendo o Caio, pelo contrário, é um jogador que eu tô aprendendo a respeitar, a gostar, né? Que vem sendo fundamental no estilo do Roger, né? E poucos jogadores se dão bem nesse estilo do Roger de jogar, né? Porque todo mundo caiu desde que ele entrou como técnico do Fluminense, né? Mas o Caio Paulista e o Fred, né? O Fred até ele ter aquela última lesão dele e voltar agora, né? Então, porque se a gente for pegar o Fred nos últimos jogos também, a gente não pode falar, a gente vai encontrar coisas boas para falar do Fred, né? Mas me irrita muito, é um tipo de partida que você fica agoniado de assistir, porque o time pratica o anti-futebol. O Fluminense pratica o anti-futebol, né? E eu fiquei muito chateado, muito triste pelo que nós vimos. O gol deles, então, foi numa jogada é até bizarro, porque eu não gosto de falar, eu não gosto de chegar e falar, porra, quando o meu time toma gol, fala, não, foi a zaga que errou, o time adversário não teve merecimento no gol, foi erro nosso, né? Mas quantos gols de jogada trabalhada o Fluminense está tomando nesse ano? Jogada trabalhada. Poucos gols que o Fluminense vem sofrendo. A maioria dos gols que o Fluminense vem sofrendo são de erros defensivos. E ontem, mais um gol saiu de um erro defensivo, que foi o chute de fora da área, mas que foi de uma bobeira do Martinelli, que raramente erra. Depois o Gabriel Teixeira também se enrolou com a bola. E teve uma infelicidade do jogador do que se mostrar de fora da área e bater no outro jogador e atrapalhar o goleiro e a bola entrar, né?
Então, assim, né? E o cara tem até meu nome. Eu fico até astuto, né? O cara tem a minha idade, meu nome. Mas enfim, né? Não interessa, mas essa é uma curiosidade bizarra. E o Criciúma era um time muito organizado. Os jogadores sabiam o que tinha que fazer em campo. E o Fluminense dava muito espaço. Né? Os jogadores do Criciúma facilmente conseguiam fazer o lançamento da zaga para o ataque. E a bola chegava em perfeito estado para os jogadores do Criciúma. O próprio goleiro saía com maior tranquilidade. O goleiro do Criciúma sabe sair jogando com os pés. Então ele fazia uma reposição de bola muito tranquila e nenhum jogador do Fluminense abafava. Né? E o Fluminense saiu no primeiro tempo perdendo por 1-0. O time não mudou. Né? O time não mudou. O segundo tempo até tentou começar de uma forma um pouco diferente, pressionando, mas não finalizava, né? Era um time que não ocasionava nenhuma jogada de perigo para o time adversário, né? O time do Criciúma fala, nossa, a gente tem que fazer uma substituição, temos que colocar um zagueiro no lugar de atacante porque o Fluminense está vindo para cima. Não, era bola alçada na área, os laterais errando os cruzamentos, o Samuel Xavier tentando jogar mais para frente, tentando sair da lateral, jogando mais pelo meio, porque não conseguia, o meio de campo não conseguia jogar. Os dois pontas do Fluminense não conseguiam sequer terminar uma jogada. O Gabriel Teixeira corria com a bola e ele, na última parte do campo, errava a jogada, tentava driblar os jogadores do Criciúma, que tem o dobro do corpo dele, conseguiam roubar a bola com tranquilidade. O Luiz Henrique também errava as jogadas que ele tentava fazer, né? E ainda continuou prendendo muita bola, né? Sem contar que prejudica muito o futebol do Samuel Xavier, porque o Samuel Xavier sabe jogar com o Caio Paulista, né? Aquele lado direito do Fluminense fica muito mais forte com o Caio Paulista jogando. Então o Luiz Henrique ele não consegue casar com o Samuel Xavier. E aí vira um problema, né? Porque o lado esquerdo do Fluminense, né, também não funciona. E o time fica nesse futebol mumburrento, né? E que não traz nenhum tipo de perigo, né, para o adversário. Aí vai sair o segundo gol do Criciúma, né, naquele pênalti, que o juiz não tinha marcado o pênalti, né, e ele acaba voltando e acaba acertando. E aí mais uma reclamação, porque é mais um pênalti marcado. Eu nunca vi tanto pênalti na minha vida e o time continua fazendo pênalti. Né? E todos são pênaltis, né? O VAR tá aí pra isso, cara. Então apareceu o VAR e o Fluminense começou a fazer pênalti do nada. Tinha anos que o Fluminense demorava tempo, meses para cometer um pênalti. E esse ano acho que é o 8º, 9º pênalti, né? Eu até vi que o Marcos Felipe, dos 12, ele em 9 pulou no canto inverso do batedor. Nem na foto ele saiu, né? E ele pulou bem antes dessa última batida, né? Ele pulou muito antes. E também outro ponto que eu vou tocar lá na frente, né, que é o Marcos Felipe. E aí, o que mais me irrita, né, que é o 2-0, o Roger faz as substituições logo no minuto seguinte. Ele tira 3 jogadores no qual não funcionaram no jogo de ontem e não vem funcionando. Né, que teoricamente é a matriz dos problemas do Fluminense, que é a lentidão, que é o ataque. Né, ele chega e tira o Nenê, tira o Fred e o Luiz Henrique. Né? O Luiz Henrique geralmente funciona quando entra durante os jogos. Né? E o Nenê e o Fred, né? Se você tem um jogo contra o Criciúma, que é um time que joga atrás, cara, você tem que ter jogadores de mobilidade, jogadores que possam partir para cima, né? Cavar um pênalti, uma falta, jogadores que possam entrar na área. O Fluminense sequer entrava na área do Criciúma. E o contrário, o pênalti do Criciúma foi feito pelo Dudu, cara. O Dudu foi contratado pelo Fluminense em 2016. Um jogador fraquíssimo, né? Mas que fez o suficiente para armar um pênalti pro Criciúma, e o Criciúma ampliar o placar, né? E o Fluminense não tem um jogador com essa característica. Poucos pênaltis, tá, que vem sofrendo, né? E quando sofreu foi mais lá atrás, quando você tinha um time, por exemplo, com o Kaique. Você tinha um jogador que estava ali dentro da área, entrando na área, ou com o Caio Paulista, jogadores que sofrem pênalti. Porque são jogadores que vêm de trás, vêm carregando a bola e vão ser tocados, cara. Se você tem um VAR, você vai ser tocado dentro da área, vai ser cometido pênalti, você vai trazer algum tipo de jogada que vai ocasionar algum tipo de perigo para o adversário. Mas com o Gabriel Teixeira, que joga muito distante da área, com o Luiz Henrique, que joga muito preso lateral, fica praticamente impossível. Né? E se precisa rever a titularidade desses dois jogadores. Tudo bem que o Luiz Henrique não é titular,
porque o Caio Paulista é o titular da posição e não vem jogando. Mas, cara, você tem que rever, porque se o Gabriel Teixeira não joga, o Luiz Henrique joga. E quando eles começam como titulares, eles não vêm rendendo, né? E eu falo também, cara, o Kaique, ele deu 2 assistências pro Fred, o Fred praticamente fez gols iguais, né, contra o Santa Fé. Ele fez um gol contra o Júnior Barranquilla, ele fez aquele gol no Campeonato Carioca. Depois que ele foi vendido, ele praticamente perdeu espaço. Né, cara, ele ainda tem mais 4 meses de Fluminense. Né? Ele é um jogador que quando começou a Libertadores, a capa dos jornais da Argentina falando do Kaique. Né? O Neymar canhoto, cara, é eles que estão chamando. Se ele está sendo chamado desse jeito é porque ele tem qualidade. Você não vê nenhum tipo de comparação com o Gabriel Teixeira ou com o Luiz Henrique, nada contra os dois. Né? Mas você vai acabar queimando 2 jogadores, né, que ainda estão no processo de serem profissionais. Quando começou a temporada, o Gabriel Teixeira a gente sequer imaginava que ele seria titular tão rápido. O Luiz Henrique idem. O Luiz Henrique, 1 ano atrás, estava fazendo um gol pelo Sub-20, naqueles amistosos contra o Botafogo. Né? Então, a gente tem que rever essas situações. Porque o jogo contra o Ceará semana que vem. E é mais uma curiosidade ruim. Porque quando teve aquele jogo contra o River que era de vida ou morte, o Fluminense veio de uma derrota pro Júnior em casa, veio com uma atuação sofrível na final contra o Flamengo. Aí o Roger chegou e mudou o time. Né? O Roger chegou e mudou o time. Aí depois veio e fez uma grande atuação contra o River Plate. Né? Depois ficou um tempo sem jogar, teve 8, 9 rodadas no Brasileiro para ganhar pontos e tentar ficar lá em cima. E fez partidas também horríveis, ganhando ou perdendo. Né? Principalmente a derrota para o Atlético Paranaense. Né? E o time chegou, virou a página e conseguiu fazer uma boa atuação contra o seu. E aí também é mais um ponto que eu quero citar. Né? O Fluminense vem sendo ajudado pela arbitragem. Né? Que aquele gol contra o Sport do Luca, não tinha o VAR na hora, e o Luca estava com o pé na frente. O gol foi pro Fluminense. Né? O pênalti de ontem foi uma coisa absurda. Né? Eu odeio ver meu time ganhar, eu odeio ver meu time ser roubado pela arbitragem. Mas pior que isso é ver meu time ganhar sendo ajudado pela arbitragem. Né? E contra o Cerro Porteño, então, aquele impedimento foi ainda mais bizarro. Então o Fluminense ou deixou, ou não venceu, ou venceu. Ou deixou de perder também nos últimos jogos, também por causa dos juízes. Não vou ficar falando de reembolso, eu não quero nunca ver meu time perder sendo ajudado pela arbitragem, né? Sendo prejudicado pela arbitragem, ou ganhar sendo ajudado. Eu não quero isso. Acima do Fluminense, eu gosto de ver um bom futebol. E a gente quer justiça, com o VAR principalmente. Né? Então, a gente precisa rever muitas situações. Né? O Fluminense está muito atrás de vários times do Campeonato Brasileiro que sequer estão disputando Libertadores ou Sul-Americana. Né? Sequer. Que tem elencos bem inferiores ao time do Fluminense. Então, é uma partida muito preocupante. Minha opinião, tipo, ontem não teve mais nenhum tipo de jogada, tirando o cruzamento do Kaique para uma cabeçada do Abel, não teve mais nenhum tipo de jogada. Então o jogo acabou ali, foi esse tipo de jogo. O Fluminense com vários jogadores no meio de campo, tinha o Ganso, o Matheus Martins, tinha o Kaique, o JK. O Fluminense em alguns momentos tinha 4 atacantes em campo e foi pro tudo ou nada. Porra, você vai pro tudo ou nada, você precisa tomar 2 gols para mudar onde tá errado no time. Então, assim, foi um vexame. Foi um vexame, nada contra o Criciúma, que já ganhou a Copa do Brasil. É um time que sempre foi muito difícil de vencer no Alberto Russo, sempre foi muito complicado. Mas, cara, você é um time que tá jogando Libertadores, vai com o time titular jogar pra lá, cara. Você não pode jogar do jeito que você jogou. A apatia, cara. Quando o Fluminense perde, né, pelo menos mostrando algum tipo de jogo, é uma coisa, né? Você fala, porra, nós perdemos um detalhe, foi num erro, o adversário, porra, fez uma jogada muito boa e mereceu vencer. Mas você jogar do jeito que você jogou ontem e no fim quase tomar o 3º gol, é inacreditável, né? E não tem tipo, foi menos pior 2-1, né? Porque o gol foi de uma jogada irregular. Né? Então a gente precisa rever muitas situações, não são poucas. Primeiramente, a gente tem uma probabilidade muito alta de ter pênaltis no sábado, se o Fluminense ganhar o jogo também. Então, cara, olha só,
o Marcos Felipe precisa ser sacado para esse tipo de jogo. Coloca o Muriel nesse tipo de jogo. Ou você vai chegar, vai esperar o Fluminense ganhar de 1-0, ou 2-1, ou 3-2 e sacar o Marcos Felipe no fim do jogo para colocar o Muriel. Para aí colocar uma pressão ainda maior pro Marcos Felipe. Você coloca o Muriel no jogo de sábado. Coloca o Muriel. Né? Você chega e faz uma mudança, porque o Muriel tem uma tendência maior a defender pênaltis. O Muriel deu a taça Rio pro Fluminense no passado contra o Flamengo. Então você chega e coloca o Muriel. Porque o Muriel vai, ou ele vai pro canto do jogador da batida, né? Do pênalti, ou ele vai agarrar o pênalti. Eu também não quero dizer que ele vai agarrar algum pênalti, mas a probabilidade hoje de o Muriel defender um pênalti é muito maior do que o Marcos Felipe. Né? E pega esse jogo de sábado principalmente, né? Que é um jogo que o Fluminense tem que ganhar, tem que vencer, porque você se classifica para mais uma fase, você coloca o dinheiro dentro do clube que está precisando de dinheiro, né? E você precisa de fase na Copa do Brasil. Eu já falei, o Fluminense é um time que, se tem uma competição que é viável hoje para o Fluminense, é a Copa do Brasil. Não é nem Libertadores. Entendeu? Que a gente sabe o esquema da Libertadores. Ah, você está com medo do Flamengo? Não, eu não posso nem pensar no Flamengo se não é nem parceiro seu. Eu ainda tenho Barcelona, que é muito mais difícil que o seu. Né? Mas a Copa do Brasil, uma incógnita, é sorteio, então a gente não sabe quem a gente vai enfrentar. Pode cair de pegar um adversário mais fraco. Né? Por exemplo, tem o Avaí contra o Remo jogando, a gente pode pegar um deles. A gente não precisa pegar um Flamengo, a gente não precisa pegar um Grêmio. O próprio Grêmio ontem pegou o Vitória e gol de 3, com o time misto, praticamente reserva. E o Vitória está na Série B, jogou lá no Barradão. E o Grêmio ganhou com 3-0. Né? E o Grêmio está na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. É o time que só ganhou um jogo, foi em cima do Fluminense. O Criciúma não tinha vencido ninguém na Copa do Brasil. O primeiro time que o Criciúma ganhou, e o Criciúma está desde o início da Copa do Brasil, foi o Fluminense. Isso não é normal. O que aconteceu ontem não é a gente não pode normalizar essa situação. Aí eu tenho que ouvir do presidente que, porra, né? As críticas são pelo cunho político. Cara, há muito tempo que eu não vi um presidente, quando foi eleito, ser comemorado pela torcida, né, como o Mário. Ele tinha a simpatia absoluta da torcida. Na pandemia, com o cunho social dele, ele foi angariando o respeito de outros torcedores. Eu não quero entrar nesse mérito, mas estou falando que a forma como o Fluminense atua politicamente nos bastidores, principalmente se contrapondo ao Flamengo o tempo todo, né, fez com que a diretoria tivesse um respeito ainda maior pelos torcedores. Né? E aí o Mário chegar e dizer que essas críticas são um cunho político, cara, é até uma vergonha ouvir isso, né? Porque a maioria dos torcedores hoje que criticam o Mário são os que votaram no Mário, quem acreditava no Mário, né? No algum tipo de mudança. E o Mário, teoricamente, só vem derrapando no futebol. A gente até hoje não sabe como a gente conseguiu uma vaga na Libertadores. Né? Não estava nem no plano do clube. Né? E o Fluminense ganhou uma vaga na Libertadores. Né? Mas o Mário, com a parte de futebol, errou mais do que acertou. Né? E a gente está tendo uma oportunidade hoje, depois de... o Fluminense hoje tem o melhor elenco desde 2014, desde do pós-Unimed. Né? E a tendência é a gente não conseguir nada. Né? Então, assim, você reclamar da postura do técnico, você reclamar da postura da diretoria, cunho político, eu acho que é uma falta de respeito com o torcedor, né? De uma torcida que não deixou o clube de lado na pandemia, na dificuldade. Eu continuo sendo sócio, né? E o clube vem sacaneando os sócios porque os benefícios são poucos, né? A gente não está indo para jogo. Né? O meu plano, por exemplo, era de um valor que era o dobro do valor que eu estou pagando hoje, era 70 e pouco, agora estou pagando 35, mudaram meu plano do nada. Né? E eu liguei para o clube para reclamar porque o meu plano foi diminuído pela metade. Não só eu, mas outras pessoas também. Então, assim, é meio que uma punhalada no peito do torcedor do Fluminense. Né? E você chegar e ouvir que é cunho político é uma tremenda sacanagem. Eu não gosto de ficar pedindo fora técnico, fora técnico, fora técnico. Eu já pedi fora daí lá atrás, me arrependi, porque o Fluminense acabou pegando um estilo de jogo, um ritmo de jogo. O Fluminense acabou indo para a Libertadores, porque o Marcão também aprimorou um pouco do que o Diniz tinha e um pouco do que o Odair tinha e fez com que o Fluminense fosse para a Libertadores. Era um time muito mais agradável de se ver jogar do que o time de hoje. O Roger, na maioria dos jogos que o Fluminense teve com
pegando competições internacionais ou nacional, né, jogos mais importantes. O Fluminense deixou de ser competitivo, né, desliga totalmente a chave numa competição para outra. E a gente não quer isso, a gente quer ver o Fluminense forte sempre, entendeu? Um time no mínimo competitivo, um time no mínimo que joga futebol. E o Fluminense que jogou nesses últimos jogos não é um time de futebol, né? É um time que teve uma semana para treinar e só piorou, que não mostrou nada de diferente, né? Então se o Fluminense for comandado por homens e tiver jogadores que sejam homens, ele no sábado tem que no mínimo ganhar de 3 e não cair em cima do resultado do gol que ele fez ontem, que foi um gol extremamente vergonhoso e vergonha até a própria torcida, né? Se você quer chegar e se classificar no sábado, no mínimo tinha que ganhar de 3, fazer um pacto lá, vamos ganhar no mínimo de 3, não cair em cima do gol que nós fizemos. Vamos imaginar que foi 2-0 o jogo, ganhar de 3. Você tinha que fazer isso. E não tentar ganhar de 1-0 e depois se acovardar e jogar atrás esperando o pênalti, que a probabilidade de perder é maior, né? Eu falei no último vídeo, a gente tem que jogar contra o Criciúma para respeitar o adversário. Porque como foi o Criciúma ontem, foi a América de Natal lá atrás, o Goiás lá atrás, até de Goianiense lá atrás, a Brasiliense lá atrás, e outros times que já eliminaram o Fluminense na Copa do Brasil, né? O próprio Linhares lá atrás, e outros times, o próprio Criciúma já eliminou o Fluminense. Então a gente não pode aceitar o que vem acontecendo com o Fluminense. De uma questão de jogadores, uma questão mais individual de jogadores, não tem ninguém para falar. Você fala, nossa, esse cara que jogou bem, ninguém jogou bem. O time não funcionou, o time não existiu, entendeu? O Marcos Felipe pulou no canto inverso no gol, do pênalti, né? No primeiro gol ele não teve culpa. Manuel, não tem muito o que falar. Lucas Claro, o lance do pênalti, ele cavou o pênalti, né? E também não tem muito o que falar dele, também porque os erros dos gols do Criciúma não partiu dos dois zagueiros, já partiu de outros jogadores, principalmente do Egídio, que mais uma vez ele prejudicou o Fluminense, e aquilo que eu também falei nos vídeos lá de trás. O Egídio é um jogo bom em 3 ou 4 ou 5 ruins, né? Eu até imagino ele errando de novo no sábado, para chegar na semana que vem e acertar um cruzamento, uma assistência ou fazer um gol de novo, né? É mais um jogo, né? Mas se você for olhar para o banco, tem Danilo Barcelos, que é horroroso, é pior ainda, né? E eu já falei, não vou falar muito do Jefté, porque é novo, eu não conheço, sinceramente eu conheço muito pouco do Jefté. Dizem que ele é um bom jogador, que ele até joga na seleção de base, mas eu conheço muito pouco do Jefté para falar, para querer colocar um moleque como titular. Eu não conheço, né? Mas pelo que parece seria uma alternativa. E o Egídio errando o cruzamento, teve ontem um escanteio que ele errou o escanteio e cruzou o rasteiro. A bola ainda sobrou para ele, que ele cruzou o rasteiro, tipo, no pé do jogador. A bola ainda sobrou para ele, ele cruzou errado de novo, né? E por aí vai. É um tipo de jogo, cara, que você tem que estar com o pé calibrado. Você vem de uma semana de treinamento, né? E o time do ano passado com o Marcão e o Odair era muito forte no jogo aéreo. Esse time desse ano não é tão forte. Parece que nem treina, né? É o que parece, né? O Samuel Xavier ontem, coitado, perdido, jogando em várias posições, porque o time não jogava. O Martinelli errou no primeiro gol, mas não vou nem falar muito do Martinelli, que é tão coitado, que também corre para lá, corre para cá, tenta fazer funções diferentes, porque também tem um Nenê na frente dele que é inoperante muitas vezes. O Fred também não vem jogando bem. O Fred está lembrando um pouco do começo do Odair, né? Do Fred que chegou, né? O Fred, a bola vem chegando quando chega no pé dele, a bola bate no pé dele e volta para o adversário. Vem conseguindo fazer muito pouco. Isso também tem um pouco a ver com o sistema também do time que vem jogando. O Iago também é o único que tenta alguma coisa, tenta estar de longe, tenta finalizar. É um jogador que está o tempo todo brigando. Se tem uma falta boba, uma falta grave, ele está o tempo todo brigando. Ele parece que é um jogador que veio da base do Fluminense, que está desde os 2 anos de idade dentro do clube. O Iago, ele está vestindo a camisa, um dos poucos que está vestindo a camisa, né? O Nenê também errando tudo, tenta dar passes de efeito, passe de calcanhar, passe de letra, não consegue fazer nem o básico, né? E eu já falei, cara, Nenê, por esse jogo de semana que vem, cara, esquece Fred, esquece Nenê,
Tinha que ter uma mudança drástica, uma mudança assim, cara, ó Roger, ó, se você não passar, você vai ser demitido. O trabalho acaba aqui. Sem saber o que vai acontecer no sábado. Mas eu tô falando até de semana que vem, né? Alguma coisa tem que ser feita. Não pode jogar com o time que entrou ontem em campo. Não pode entrar. Contra o Cerro, ele tem uma vantagem muito boa. O time vai ter que jogar da mesma forma que jogou ontem para ser eliminado por Cerro. E olha que o time do Cerro no primeiro jogo mostrou um pouquinho mais que o Criciúma mostrou ontem. Um pouquinho mais. E não foi roubado pela arbitragem. A gente poderia ter sido com 2-1. Ia ficar até pior pra gente, né? Porque poderia também, com 2-0 passava, ainda tinha um gol de diferença, né? O Fluminense fez 2 gols lá no Paraguai, mas a gente nem sabe se conseguiria virar o jogo se o Seu faz aquele primeiro gol. Né? E o Luiz Henrique com o Gabriel Teixeira, eles erram tudo praticamente na parte final do campo. Né? Então fica até difícil também pro Fred finalizar ou ter alguma oportunidade, que o Fred nem finalizar tá finalizando, cara. Quando finaliza é bola aérea. Né? Então você precisa ter alguma mudança urgente, né? Porque a gente provavelmente não vai contar com o Caio Paulista. Com o Nino a gente já não vai contar. Então, meu irmão, é isso aí. Então você pega o Kaique, bota o Kaique pra jogar. Ah, cara, o Ganso não. Cara, ou você bota o Ganso, ou você bota o Casares, ou você bota o Gabriel Teixeira, como ele jogava na base, ou até o próprio Luiz Henrique na posição do Nenê e puxa o Kaique pra ponta, porque você não pode deixar o Kaique no banco de reservas, porque ele fez muito mais que o Gabriel Teixeira e o Luiz Henrique fez nessa temporada e nos últimos jogos. Nem que você bote o Matheus Martins, cara, mas você tem que botar jogador, você tem que colocar em campo jogadores que joguem para o gol, né? Que joguem prendendo a bola, que joguem com a bola, rolando a bola para trás. Não tem que ser alguma coisa diferente, né? E o pior, eu não consigo imaginar isso. Não consigo imaginar. Mas tô falando como torcedor, isso tinha que acontecer. Como o Roger mudou o jogo contra o River e mudou no jogo contra o Cerro, né? No caso o André jogou no lugar do Martinelli. E quando rolou aquela suspensão do Martinelli, eu falei, porra, né? O Wellington na época era cotado para jogar no jogo contra o Cerro. Né? O Roger deu oportunidade para o André segurou, fez gol no Fla-Flu e foi muito importante. Nem que você coloque André, cara. Nem que você jogue contra o Cerro com André, Martinelli e Iago, jogando com o Iago como terceiro homem de meio de campo, cara. Com 3 volantes, mas que são 3 jogadores que vão o tempo todo ali morder na marcação, que pode chegar sempre na área, surpreendendo como o André chegou contra o Flamengo. O Martinelli fez gols no ano passado com o Marcão. O próprio Iago no começo do ano também com o Marcão. Mas você tem que fazer alguma coisa diferente. Você não pode deixar o time que jogou ontem. Foi uma das piores atuações que eu já vi do Fluminense. Não só a atuação, né? Mas é a forma desligada que entrou em campo e permaneceu em campo. Né? É muito pouco para a história do Fluminense. Então, eu estou acabando meu vídeo aqui. Eu ainda acho que vai passar no sábado. Eu acho que vai passar no sábado. Mas algumas coisas precisam ser feitas. Né? E a gente falava, seriedade, os jogadores têm que entrar em campo no jogo do Criciúma para tentar eliminar o jogo logo na ida. Para acabar a brincadeira ali. Mas foi o contrário. O Fluminense não virou a chavinha da competição nacional. Se ele jogasse a metade do que jogou contra o Bragantino no Maracanã naquele jogo, o Fluminense venceria de 3, 4, 5 gols. Entendeu? Se jogasse até uma metade do que jogou contra o Cerro, né, que teve várias oportunidades, só fez 2, a gente estava muito bem. Mas ontem foi uma partida sofrível, uma partida lamentável. Dos jogos que eu estou comentando aqui, analisando com vocês, foi um dos mais chatos de... Eu falei, cara, o que eu vou falar amanhã? Ainda bem que eu sempre posto no dia seguinte, que eu estou com uma cabeça um pouco mais tranquila. Né, porque os números do Fluminense são bem ruins. A gente vem chegando para esses jogos mais importantes com sentimento de aflição. Né, e a gente não quer isso. Então vamos torcer para sábado, para depois pensar no Cerro, que agora o Cerro nem virou mais foco, virou o jogo de sábado. E o Fluminense tem que ser Fluminense. Né? O Fluminense tem que jogar com a camisa, tem que honrar o time que ganhou a vaga na Libertadores, porque os jogadores são os mesmos, a gente não perdeu os jogadores. E, cara, se não passar, fica muito difícil defender o Roger. Eu não quero perder a admiração que eu tenho pelo Roger jogador. Eu quero tentar diferenciar o Roger jogador como o Roger treinador, mas, cara, é a mesma pessoa. Então é muito difícil. E eu espero que
tem alguma mudança, mas eu acho que é praticamente possível, pelo que a diretoria dá de respaldo pelo Roger e pela confiança que o Roger tem nos jogadores, né? Então parece que quanto mais jogadores erram, mais eles têm oportunidade. Então é isso, gente, sem mais comentar, porque eu fiquei muito chateado, né? E eu acabo desabafando aqui, mas é isso aí, até o próximo vídeo. Saudações de Correios.